Tudo começou quando eu estava à procura de um jogo que o foco fosse a história. Então automaticamente veio à minha cabeça os jogos de RPG, justamente por causa dessa característica. Eu não sei você, mas desde os anos 90, para mim Final Fantasy é o pai dos RPGs. Afinal, a série já possui mais de 15 títulos publicados. Com isso em mente, encontrei Final Fantasy X e X-2 remasterizado na eShop, a loja do Nintendo Switch. E valeu a pena? Bom, é isso que você verá na análise de hoje de Final Fantasy X. Listen to my story. This may be our last chance. Como este é o primeiro vídeo do canal, gostaria de rapidamente explicar como essa análise vai funcionar. Eu começarei com uma breve introdução, mas como uma apresentação do game para você saber o que se trata, e então partirei para os pontos fortes e fracos. No final do vídeo, dou a minha nota final ao jogo e faço uma conclusão justificando os votos. Então, sem mais demora, vamos para a introdução. Final Fantasy X, como já dito, trata-se de um jogo com seu maior foco na história, e então é bem provável que você se depare com diversos diálogos e cutscenes durante o jogo. Bem resumidamente, a história tem como protagonista Tidus, que acaba encontrando Sin, o grande vilão do game. Como consequência desse encontro, acaba sendo transportado para o futuro, em um mundo chamado Spira. Agora no futuro, Tidus entende quem é Sin, e percebe a destruição que este ser vem trazendo em todos os locais em Spira. Ao longo do jogo, Tidus encontra amigos que acabam se juntando em sua party ou equipe, dentre eles Yuna, que é uma summoner ou invocadora, que é encarregada de pôr um fim em Sin, e para isso ela contará com a ajuda de seus amigos, que é o Tidus e sua party, no qual são chamados de guardiões, responsáveis por proteger Yuna. É claro que a história é bem mais profunda que isso, mas eu quis resumir para não levarmos muito tempo no vídeo. Mas caso você esteja interessado em saber mais da história, confira o link que deixei na descrição, vai valer a pena. A mecânica do game é de RPG por turnos, ou seja, você anda e do nada, opa, aparece uma batalha. Então, cada um tem o seu turno para atacar, algo muito parecido com os jogos da franquia Pokémon. Se você procurar no YouTube gameplays do jogo, vai achar a batalha bem confusa como eu achei quando pesquisei. Porém, quando eu de fato joguei o game, me surpreendi, pois o sistema até que é simples. Você começa o jogo com poucas skills e ataques, sem muita opção, sem complicação, certo? Bom, mas sem enrolação, vamos para os pontos fortes. A história. Olha, eu vou admitir que o fato decisório para eu comprar esse jogo foi a imersão na história. Cara, eu comecei a assistir umas gameplays no YouTube e não consegui parar, pois a história me prendia muito. Final Fantasy tem um poder de criar mundos próprios para cada título da franquia, e faz isso muito bem. Em Spira, nós temos a própria religião, cultura, vestimentas, costumes e até o próprio esporte, o Blitzball. Além disso, os personagens são interessantes, cada um tendo sua personalidade, como o Wakka, sendo um cara mais mente fechada e religioso, ou a Lulu, como uma sábia que muitas vezes dá aulas para Tidus sobre a história e mistérios de Spira. A Yuna, que mesmo muito poderosa, tem um lado humano fortíssimo. Eu admito que às vezes me pego emocionado ou até rindo das situações que ocorrem com o desenrolar da trama. É de fato para mim uma grande imersão que esse jogo proporciona. Trilha sonora. Importante lembrar que este jogo é uma versão remasterizada de um game de PlayStation 2. Ou seja, já faz um tempinho, né? Apesar disso, somos presenteados com uma trilha sonora totalmente refeita e que pode ser ligada opcionalmente. Caso opte pela trilha sonora original, basta acessar o menu apertando Start e a opção estará lá para quando quiser. Ah, mas que músicas! Se tem uma coisa que eu tinha que admitir em uma época que eu não curtia jogos de RPG, é que Final Fantasy possui músicas memoráveis e emocionantes. E Final Fantasy X não é uma exceção. Cada música está estrategicamente bem colocada em cada situação, seja em momentos de tensão, batalha ou até emoção, fundamentais e bem executadas para sua imersão na história. Qualidade gráfica. Tenho que lembrar novamente que estamos falando de um jogo de PlayStation 2 remasterizado. Não vou dizer que os gráficos são um dos melhores, mas me surpreenderam bastante.
É bem difícil dizer que este é um jogo de PlayStation 2 se não te falasse. Ah, e não vamos esquecer das belíssimas cutscenes ou filminhos. É neste momento que vemos todo o potencial gráfico do game, e neste remaster continuam incríveis. É nestes momentos que eu literalmente largo o controle da mão e fico apenas admirando. Uma coisa interessante é que essas cutscenes são muito naturais, você não percebe quando elas vão aparecer. Não existem telas pretas de carregamento e outras coisas do tipo. São, como eu disse, bem naturais. Dublagem. Apesar dos personagens não terem tanta expressão facial, a dublagem cumpre bem a função de dar vida aos personagens. As vozes selecionadas combinam muito bem com cada personagem, e a interpretação está excelente. Chefes. Se tem uma coisa que é foda nesse game são os chefes. Vai ser muito comum você encontrar monstros gigantes e até máquinas com metralhadoras atirando em todos os seus aliados. A tensão e a satisfação de vencer os chefes é muito boa. Mas prepare-se para morrer várias vezes, pois um chefe não é para ser moleza, né? Agora vamos analisar os pontos fracos que encontrei neste game. Ponto de salvamento. Ok, se teve uma coisa ruim que eu preciso dizer desse game é a impossibilidade de salvar o jogo quando quiser. Isso significa que você só pode salvar quando encontrar a Sphere de salvamento. Eu sei que estamos falando de um remaster de um jogo antigo, mas qual é? Pokémon Red para Game Boy me permitia salvar pelo menu. Qual a desculpa dos desenvolvedores agora? E qual o problema disso, você deve estar me perguntando? Bom, imagine que você está em uma trilha na floresta e em seu caminho você encontra diversos monstros e luta com eles e blá blá blá. Então depois de tanto caminhar você finalmente encontra um ponto de salvamento. Você caminha até ele e, opa, mais uma batalha. Você luta na esperança de vencer e morre. Então você recomeça o jogo lá no começo da trilha e tem que fazer tudo de novo. O pior é quando você é obrigado a rever algumas cutscenes e diálogos demorados pela 10ª vez porque morreu. Uma dica que te dou é compre muitas potions na loja do game. E felizmente você vai conseguir, pois as batalhas te dão bastante gil, o dinheiro do jogo. Batalhas obrigatórias ou não? As batalhas não são obrigatórias, você consegue escapar delas e prosseguir com a história. O problema é que com o passar da trama os inimigos vão ficando cada vez mais fortes, e se você pular as batalhas e upar pouco, você vai ficar fraco. Pois é, eu utilizei a habilidade Flee, o que permite pular da batalha e quando cheguei no chefe, morri facilmente. Isso não é, na realidade, um problema do jogo, afinal jogos de RPG são assim, certo? Em Pokémon Red, você precisa upar os seus Pokémons para enfrentar os líderes de ginásio. Aqui é a mesma coisa, se você não pular as batalhas e lutar em todas elas, você vai ficar forte o suficiente para vencer os chefes e prosseguir com a narrativa. Este ponto fraco é realmente mais pessoal, pois eu não tenho tanta paciência de passar uma parte do tempo do jogo apenas em batalhas com monstros repetitivos. Eu quero continuar com a história, mas infelizmente você é obrigado, entre aspas, porque se não optar por lutar, vai morrer nos chefes e não prosseguir com a história. Então agora some isso com os problemas dos pontos de salvamento já mencionados e imagine o estrago. Personagens com pouca expressão facial. Olha, não vai ser um grande problema, pois você manterá os olhos nas legendas por boa parte dos diálogos, mas com exceção das cutscenes com CGs maravilhosos, os diálogos comuns, os personagens parecem meio robóticos. Mas dessa vez eu vou dar uma colher de chá por se tratar de um port de um jogo de PlayStation 2, e como já foi dito, a dublagem dá vida aos personagens. Jogo em inglês. E o último e não menos importante ponto fraco é que o game não possui legendas em português. Dessa forma você precisa ter uma noção básica de inglês para pelo menos aproveitar o game. Mas isso não é novidade, pois legendas em português só começaram a aparecer em Final Fantasy XV. Um pouquinho longe, né? E agora vamos para a nota final do jogo. Final Fantasy X recebe uma nota de 8. Isto é um RPG, e se a história é boa, o jogo já tem tudo para ser bom. E Final Fantasy consegue te prender bem nela. Além da trilha sonora maravilhosa, que vai te fazer chorar em certos momentos, que faz jus a este game ser tão memorável. Estamos falando de um jogo de 2001 e que até hoje está encarregado de fãs. E é por conta disso que possui uma versão remasterizada. Sério, eu queria dar uma nota 10, mas essa quantidade de batalhas necessárias para upar me parece mais um tipo de enrolação que o jogo nem precisa, já que possui uma história longa e vai entreter os players por bastante tempo.
E a falta de um salvamento automático que poderia ser a solução para amenizar essas cansativas batalhas aparece como mais um ponto fraco no jogo. Apesar de tudo isso, eu acredito que vale a pena a compra. Lembrando que o game é vendido junto com o Final Fantasy X-2, que é uma continuação da história. Ou seja, você já está comprando 2 jogos de uma vez, o que garante mais horas de entretenimento. Eu gosto de brincar dizendo que cada um tem um Final Fantasy favorito, já que cada game possui uma história única e, portanto, um mundo único, dedicado apenas ao game em questão. Esse é o primeiro Final Fantasy que pretendo jogar até o fim, mas já estou prevendo que ele seja o meu favorito. O meu nome é Léo e você está no canal Planeta Games. Espero que tenha gostado da análise e se for novo no canal, já taca o dedo no botão inscrever-se e ative o sininho para receber as notificações de novas análises que pretendo fazer. Um forte abraço!